Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, 10 horas e 6 minutos. Revista Justiça. Debate. Mais um ano começa e as dúvidas persistem. Início de ano, temos aquelas dúvidas sobre as despesas do mês, mas também aquelas despesas iniciais, mas temos dúvidas a respeito do direito do consumidor. Vamos tratar desse tema aqui na Rádio Justiça com os nossos convidados. E lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube Rádio e TV Justiça ao vivo. Clique lá no link e você vai ter imagens ao vivo do nosso estúdio. Começo apresentando as advogadas especialistas em direito do consumidor, bem de forma abreviada. Doutora Simone Magalhães, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. É sempre uma felicidade estar aqui nos estúdios da rádio. Cumprimento todos os colegas que estão aqui dividindo esse debate conosco. Também está conosco a doutora Gabriela Arruda. Doutora Gabriela, seja bem-vinda. Primeira vez aqui na Rádio Justiça. Bom dia, Sérgio. Primeira vez. Muito agradecida pelo convite e muito animada por estar aqui hoje. E também está conosco o diretor-geral, ou diretor-presidente do PROCON do Distrito Federal, doutor Marcelo Nascimento. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, doutora Simone, doutora Gabriela, minhas colegas aqui de bancada. Espero que a gente tenha agora de manhã um excelente debate sobre o direito do consumidor. Vamos lá, vários temas temos pela frente, né? Vamos começar pela lista de material escolar, doutora Simone. Muitas dúvidas. Se a escola pode exigir ou não, se a escola pode cobrar uma taxa para uso de material escolar, a divergência de preços que acredito que o PROCON já esteja acompanhando também sobre o mesmo produto, por onde podemos tratar o tema lista de material escolar. Olha, Sérgio, é o tema que nessa época do ano fica fervilhante em todas as casas em que tem estudante, seja do ensino fundamental, médio, pré-escolar, até mesmo de faculdades, né? Afinal de contas, material escolar gera constante dúvida para pais, responsáveis aí pelo estudante e, naturalmente, quando chega nesse período de realizar, efetivar a compra do material, é que os pais ou responsáveis vão realmente parar e olhar, analisar toda aquela lista, e geralmente são itens que se estendem principalmente aí para as crianças, porque tem muitos materiais didático-pedagógicos, até mesmo para trabalhos manuais, né? E os pais acabam perdidos naquele mar de itens da lista de material escolar. Bom, é um assunto que dá para conversarmos vários itens. Vou analisar aqui o primeiro ponto, que é informação, né? Começando pela informação, a gente percebe que a escola, essa instituição educacional, ela precisa naturalmente respeitar o direito básico do consumidor à informação e naturalmente fornecer essa lista de material escolar de forma objetiva. É um desses primeiros pontos para se respeitar esse direito básico do consumidor à informação. Bom, lista de material ofertado aos pais ou responsáveis, aí começa aquela saga, aquela quantidade enorme de dúvidas. Será que é obrigatório realmente comprar tudo aquilo? Será que é obrigatório comprar naquele momento, ou seja, agora no começo do ano ou não, né? Aqui no DF a gente tem uma previsão bem interessante, que é a possibilidade de não obrigação dos pais ou responsáveis entregar todos aqueles itens nesse primeiro momento. Isso pode ser parcelado. Afinal de contas, não faria sentido um material escolar que vai ser utilizado lá no segundo semestre, os pais ou responsáveis terem obrigatoriedade de entregar nesse momento. Tá? Então, acho que a gente pode fazer aqui um debate bem interessante, doutora Gabriela e doutor Marcelo do PROCON, porque realmente são muitos itens sobre essa temática. Pode fracionar essa lista de material, doutor Marcelo Nascimento? Sim, pode sim, Sérgio. A escola não pode criar uma objeção? Não, só a lista completa? Não, porque aqui no âmbito do DF, né, como a doutora Simone Magalhães bem pontuou, nós temos uma lei distrital que trata, né, que regula ali a questão do material escolar pelas instituições de ensino privadas, é a lei 4.311, ela é de 2009 e ela faculta
que os pais responsáveis possam entregar o material escolar até 8 dias antes do início das atividades. Então, ele pode comprar o material escolar do primeiro semestre e entregar, e no material escolar do segundo semestre entregar somente na ocasião do segundo semestre. E para a senhora, doutora Gabriela, o que podemos acrescentar nessa lista de materiais? O que eu acho mais curioso quando a gente fala dessa lista, né, que é pedida pela escola, é que a escola ela realmente pode cobrar uma taxa em relação a essa lista. Então, os responsáveis, os pais, pagariam, né, essa taxa e esse material já seria disponibilizado pela própria escola. Uma comodidade. Exatamente, mas a escola só pode cobrar essa taxa a partir do momento que ela também oportuniza que os pais também possam comprar esse material de forma independente. Então, o que a escola não pode fazer, ela, na verdade, condensar, né? Fazer essa... Exclusividade da escola. Isso, essa venda que seria tanto da matrícula para a criança estudar lá, quanto vincular a obrigatoriedade da lista de materiais de serem comprados ou num local específico ou mesmo nas próprias dependências da escola. Doutora Simone, e essa indicação de pontos de compra da lista de material, a escola pode fazer? Temos um convênio, aqui tem um desconto, vai lá e compra. Sérgio, a escola ela não pode indicar, ou pelo menos obrigar que pais ou responsáveis comprem de determinadas marcas ou especificamente determinados locais. Se for uma mera sugestão, ok. Mas se for uma obrigatoriedade de comprar na papelaria X ou Y, isso não pode acontecer em regra. A não ser que seja um material extremamente exclusivo, que isso já fique claro para os consumidores desde o início. Mas se não houver essa questão de direito autoral em relação ao material ou em relação ao próprio uniforme escolar, por exemplo, né? Não pode haver essas indicações, não pode haver a obrigatoriedade. E é interessante também frisar, Sérgio, um ponto que as pessoas têm muitas dúvidas: quais materiais podem ser cobrados, quais não podem ser cobrados nessa lista de material escolar, que geralmente é ampla, né? É bom aqui sinalizar para os ouvintes que somente material de uso individual pode ser colocado na lista de material escolar. Isso automaticamente exclui aqueles materiais de uso coletivo. Acredito que o PROCON, por exemplo, deve ter uma atuação nesse ponto, porque é a dúvida assim, mais básica em relação a isso. Material coletivo, por exemplo, são aquelas situações de cobrar itens... Papel higiênico. Justamente, de almoxarifado, escritório, essas questões que não são exclusivamente para a utilização daquele aluno no seu momento de aprendizagem. Então, aqui no DF também, a gente tem essa facilidade de que a legislação distrital traz, né, esses conceitos básicos, o que é esse material de uso individual, o que é o coletivo. Então, fazendo essa diferenciação já facilita um pouco para os pais. É claro que não existe uma lista fechada de quais itens seriam individuais e quais itens seriam coletivos. Isso vai depender muito da situação concreta. Por isso que é importante a escola sempre dizer aos pais ou responsáveis sobre a utilização daquele material. Porque, às vezes, algum material aparentemente de uso coletivo, se houver uma explicação real de que aquilo está no processo didático-pedagógico, pode ser cobrado. Se não, não pode estar na lista. Doutor Marcelo Nascimento, lembrei aqui, acabo até entregando a idade, né? Na época que pediam álcool para mimeógrafo, né? E aí, o que o nosso PROCON tem sobre esses materiais que podem e que não podem ser pedidos? Bom, Sérgio, é também interessante deixar claro aí para os nossos ouvintes e telespectadores que a escola ela tem uma obrigação legal de entregar para os pais o planejamento pedagógico, que é um documento em que consta ali quais são as atividades que vão ser exercidas durante aquele semestre ou ano letivo,
e uma série de outras informações de como vai ser tratado aquele ano para os alunos. Junto desse documento, deve ser entregue também para os pais o plano de execução. O plano de execução, ele vai detalhar o planejamento pedagógico, quais são as atividades que vão ser realizadas, a metodologia de ensino que vai ser empregada, e junto desse plano de execução vem aí a lista de material escolar. Essa lista de material escolar tem que estar explicada ali quais os itens que são compostos por ela, o quantitativo, e por que está se exigindo aqueles itens. Como você bem falou agora, dando um exemplo de papel higiênico, se for solicitado um rolo de papel higiênico para o aluno, mas se for explicado qual a finalidade que ele vai ser utilizado, por exemplo, ele pode ser empregado numa atividade artística ou alguma outra atividade, isso tem que estar explicado no plano de execução. Com esse plano, o pai vai poder se programar a comprar o material escolar, né? Tanto a quantidade e o porquê. Ali vai ter que estar explicado. Por que está se exigindo 10 lápis de cor para o aluno? Por que está se exigindo um determinado caderno, o livro didático? Então, isso tudo tem que constar. Então, é interessante que os pais, a escola não entregando, eles podem exigir que a escola disponibilize essa relação para ele. Como a doutora Simone também bem pontuou, não existe ali uma lista fechada do que se deve conter a lista de material escolar. O que não pode realmente é ali aquele material de uso destinado para a utilização da escola, como que a lei chama de material de uso coletivo. Então, material de expediente, de escritório, de higiene, isso não pode ser solicitado para os pais irresponsáveis. Somente aquele material que serve único e exclusivamente para o ensino, para a aprendizagem individual do aluno ali no processo didático-pedagógico dele. Só para a minha volta ao tempo, né? Tínhamos ali o álcool e o estêncil para os mimeógrafos para se fazerem as provas, né? Mas, então, esse material até para fazer prova não vai pedir um toner na lista de material escolar, por exemplo, né, doutora Gabriela? Aí não tem como, né? E é curioso que também essa mudança, essa alteração, ela aconteceu, acredito que por volta de 2013, então foi uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, que colocou, né, nos próprios artigos que ali dispõe sobre algumas regras, né, tem realmente, de fato, essa proibição da obrigatoriedade da compra de materiais coletivos. E eu lembro também que naquela mesma época também surgiu a discussão sobre a troca recorrente dos uniformes escolares, que a criança que estuda naquela escola, né, precisaria usar aquele uniforme. Então, as famílias, elas também têm a obrigatoriedade de comprar aquele uniforme. E eu acredito também que é até uma orientação do Procon São Paulo, o Dr. Marcelo também pode falar um pouco mais sobre como isso funciona aqui no Distrito Federal, mas que lá existe uma orientação de que essa troca desse uniforme tem que respeitar aí um intervalo mínimo de pelo menos 5 anos. Dr. Marcelo, assim também? Aqui no DF, doutor Marcelo, perdão. Na verdade, é uma lei federal, né, que dispõe sobre essa obrigatoriedade de se trocar o uniforme no mínimo com intervalo de a cada 5 anos. É a lei, salvo engano, não posso falar errado aqui, mas acho que é 8.970 de 94. O ano eu não lembro bem, mas a lei eu acho que é isso. Eu acho que é o de 8.974. Ela é muito pequena e ela dispõe, né? Tem 2 artigos que ela fala justamente isso. O primeiro sobre a escola, né? As instituições privadas não podem trocar o uniforme em 5 anos. E para também se exigir uniforme, ela tem que observar a condição econômica dos pais e dos alunos. E também, bastante interessante, Sérgio, a condição climática. Né? Além de se levar em conta ali a condição socioeconômica daquela família, a condição climática. Não é razoável que se peça ali, de repente, um uniforme ali com, sei lá, com a lã para uma unidade muito quente aqui do Brasil, né? Um país tropical enorme, então tem que se respeitar também essa desigualdade. Então a lei traz essa obrigatoriedade. É uma lei já... Eu tenho uma aqui, vê se é essa aqui, 8.907 de 1994. Eu confundi o 970 por... mais 94. Exatamente. Então, a lei 8.907 de 94, que determina que o modelo de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado antes de transcorridos 5 anos. Está em pé ainda? As escolas seguem isso, doutora Simone? É o que a gente espera que aconteça, que elas sigam isso. Posso até citar aqui também como exemplo, né, caso pessoal, na escola do meu filho mudou o ano passado, então, para o ensino fundamental 2, então, naturalmente, foi um novo uniforme, né? Compramos os novos uniformes e o uniforme tem um peso significativo porque são peças caras, né?
E agora a escola mudou o uniforme. Então, teoricamente, teríamos que, nesse ano, comprar esses novos uniformes com novas cores. A escola teve toda uma programação de mudar logo, mudar o tom das cores da escola, né? Então, agora vem um novo uniforme. E aí, como é que fica? No grupo de pais, já falei, fiquem tranquilos, nós poderemos utilizar esse uniforme que compramos o ano passado, ainda por um período até ele, né, e se acabando naturalmente, e de forma pausada, vamos comprando esse novo uniforme. Mas não existe uma obrigação de já imediatamente, com a mudança do uniforme na escola, né, porque não se completou ainda esse tempo, todos os pais responsáveis ter esse gasto significativo de comprar todas as peças completas desse fardamento. Se a escola bancasse, então, seria diferente. A questão é que, de qualquer forma, mesmo se a escola bancasse, isso entraria para o custo e automaticamente já traz impacto na mensalidade escolar. Então, essa questão de ter um prazo aí de 5 anos, um prazo mínimo de 5 anos para manutenção daquele uniforme, pensando em várias questões econômicas, financeiras, até mesmo ambientais. Descarte de roupa de tecidos é algo que é muito discutido atualmente, porque realmente, né, são produtos que têm uma deterioração ao longo do tempo. Então, pensando em vários elementos, essa legislação veio trazer esse prazo mínimo que vem certamente colaborar muito aí com os consumidores. Doutor Marcelo, e os livros escolares? Muitas dúvidas chegam, porque livro tem um autor, tem a editora. Qual a principal dúvida ou quais sobre livros escolares que chegam no PROCON? Posso antes aqui, se me Pois não. autoriza fazer uma provocação? Por As favor. nossas duas companheiras de bancada, aproveitando o tema do uniforme. Então vamos lá. Não, é um temazinho um pouco que ainda tem uma séria discussão dele, que é o seguinte: o aluno sem um uniforme escolar, ele pode ser barrado para entrar na escola? Ou ele pode ser retirado da sala de aula se ele não estiver com o uniforme ou o fardamento? Então é um assunto que ainda é um pouco tormentoso ainda no âmbito do direito do consumidor, mas pelo menos assim, no âmbito do PROCON, a gente não tem recebido jamais reclamações nesse sentido, né, de um aluno eventualmente ter sido barrado por não estar com o uniforme. É um tema interessante. Eu deixo para provocação, mas aí eu volto te respondo daqui a pouco a gente volta com o livro. E aí, como é que fica essa situação? Doutora Gabriela, começa com você. Isso é complicado, né? Porque as escolas, elas utilizam do fator segurança, né, para justificar essa imposição da utilização obrigatória todos os dias daqueles alunos que precisam estar uniformizados para adentrar nas dependências da escola. Então, voltando também à minha época, eu lembro que mesmo se eu estivesse portando a camisa da escola e se eu estivesse com um casaco por cima que tampasse o uniforme da escola e estivesse frio, porque as aulas começam cedo, né? Eu teria que tirar o casaco para poder entrar, passar pela portaria da escola. E aí, então, dentro da sala de aula, eu poderia colocar o casaco novamente. Então, é uma questão muito complicada, né? Porque, de fato, o uniforme é um peso, sim, porque é a roupa do dia a dia. Então, principalmente criança, quanto menor for, né? Então, suja, rasga, porque brinca. Então, existe, mesmo que não seja na troca de anos, existe durante o mesmo ano a compra desse material, que realmente pesa no orçamento das famílias, né? Doutora Simone? Sérgio, olha, excelente provocação aqui do doutor Marcelo. Depois vocês devolvem as provocações. Pois é, mas é muito bom pensarmos nisso, porque, como a doutora Gabriela aqui mencionou, tem a questão da segurança, né? Isso, claro que e até uma certa padronização, né, dos alunos, isso é interessante. Mas eu acredito que essas questões de alunos que não estejam com uniforme sejam questões pontuais. Por quê? Porque, por mais que a gente saiba que tem um custo bastante significativo comprar todas as peças do uniforme, a gente sabe também que pai e mãe responsável sempre fazem o possível para que os seus filhos estejam na escola com todos os materiais solicitados, com todo o uniforme também correto, justamente para que aquela criança não sofra nenhum tipo de constrangimento. Agora, se pontualmente
aquela criança ou adolescente, num dia específico, numa época específica, por qualquer motivo, não pôde estar, né, na escola com o uniforme, acredito que é uma situação que deve ser considerada e cuidada, assim, com muita sensibilidade pela escola, justamente para que essa criança, esse adolescente, não sejam expostos a ridículos, não sejam constrangidos, né? Porque são situações que podem acarretar outras circunstâncias, até mesmo emocional. Certamente, nenhum aluno, sabendo que a escola e todos os outros coleguinhas estão uniformizados, nenhum aluno vai querer estar na escola sem o uniforme. Mas se for necessário, por algum motivo, o que se espera é que esse aluno ele seja recepcionado, que aquela situação seja tratada, entendida pela escola, até mesmo conversando com os pais ou responsáveis, se for necessário isso. Mas a proibição e não deixar a criança entrar na escola, eu acho que é algo assim, drástico demais, né, para uma situação que é pontual. Respondido, doutor Marcelo? Não, respondido. Agora vamos falar de livros. Dúvidas também chegam no PROCON sobre o livro que é exigido, onde comprar também? Sim, mais sobre o aspecto, né, quando eventualmente uma escola indica ali onde o livro deve ser adquirido, mas comporta-se exceções, né, a doutora Simone tocou nisso mais cedo, nesse ponto. Quando a escola ela tem um material próprio, quando a escola possui aquele material didático próprio, então aí realmente o aluno é obrigado a adquirir esse material, seja onde for, ou onde é vendido, ou na própria instituição. Como se tem as escolas de línguas, né? Muitas escolas de línguas trabalham com aquele livro didático próprio, e o pai acaba tendo que comprar aquele livro. Ou então aquele livro didático que tem ali uma exclusividade também, aí os pais também não têm como escapar de comprar esse material. O que algumas escolas impedem os pais de fazerem, é uma recomendação que a gente sempre faz no PROCON, é o seguinte: a escola não pode impedir que o pai utilize um material seminovo ou adquira ele de outros pais, né? Não há nada que impeça que esse material didático possa ser reutilizado. A escola só poderia vedar essa utilização se aquele material didático sofreu alguma atualização, né? E nesse caso, sim, os pais teriam que comprar um novo material. Mas nada impede que os pais, né, a gente até sempre orienta que os pais podem, por exemplo, fazer grupos de WhatsApp e ir aproveitando aqueles livros dos alunos que já foram avançando no ano ou no semestre. Nada impede. Então, é uma dica interessante, inclusive, de economia para os pais, que eles podem aproveitar, assim, o livro didático ou aquele filho mais velho ou de outros alunos que já avançaram aí no ensino. Algo a complementar, doutora Gabriela, sobre os livros? Não, e é isso mesmo. E o curioso é que existem mesmo muitas escolas que fazem parcerias com editoras e elas mesmas, as próprias escolas, têm dentro, enfim, do grupo econômico que exista, né, nessas redes de escolas nacionais, nessas maiores, que elas mesmas têm parcerias com editoras que fornecem esses livros exclusivos para as próprias escolas. Aí seria interessante fazer uma pesquisa de mercado para ver se o desconto realmente é válido. Isso, e aí entra na própria escolha dos responsáveis, dos pais, de matricularem o filho naquela instituição educacional específica. E aí a escolha também dos livros didáticos, das filosofias que são, né, empregadas no próprio ensino, a forma como o ensino é veiculado nessas escolas, enfim. E aí fica também a critério dos pais, né? Eu imagino que também a escolha do livro didático, dos conteúdos, também do preço, das mensalidades, enfim, também de tudo isso que a gente vem conversando desde o início do programa, também entre também nessa... quando os pais fazem, né, essa sopesação, né, de para onde eu vou colocar o meu filho para estudar. Então, esses livros didáticos, o conteúdo que é veiculado neles, acredito que também, óbvio, passa pela cabeça dos pais na hora de fazer essa escolha. Doutora Simone, para fecharmos esse ciclo escolar aqui, o que falta que é interessante trazer para o nosso ouvinte, pai, mãe, aluno? Eu vou complementar essa questão do livro, Sérgio, trazendo um tema que promove uma complexidade maior, que são os livros virtuais. Porque, também citando como exemplo, o que eu estou vivenciando atualmente na escola do meu filho. No ano passado, mudou o critério, então a escola adotou livros virtuais.
para as crianças. Os né? e-books? Justamente. Então, já é um assunto, né, crianças para 10, 11, 12 anos, já é um assunto que já traz, assim, uma certa preocupação para os pais ou responsáveis. Naturalmente, quando se fornecem essas plataformas, é de um fornecedor específico, ou seja, tira dos pais essa liberdade de comprar os livros físicos na papelaria ou livraria X ou Y, né? Porque naturalmente vai ser uma plataforma específica para fazer essa venda para a escola e os pais não vão conseguir nem contestar a questão de preço, não vão conseguir, na verdade, chegar a acordos, né? Sim. Em relação a isso. Naturalmente, os livros, eles obrigatoriamente precisam de um notebook. Então, no ano passado, esse fornecedor dessa plataforma virtual fornecia esse notebook, mas nós tínhamos que comprar o livro físico também. Uai. Então, era uma compra Como dupla. diz o mineiro, uai. Uai, justamente. Então, aumentou bastante o custo. Agora, depois de muitas e muitas reclamações durante o ano passado, esse ano teve uma pequena mudança. Nós, pais, não teremos que comprar os livros físicos, porque, teoricamente, eles serão fornecidos gratuitamente pela plataforma que fornece os livros virtuais. Então, será o mesmo fornecedor, né, fornecerá os livros virtuais e também os correlatos livros físicos, mas não fornecerá mais o notebook. Então, cada pai e mãe responsável terá que comprar para o seu filho, justamente, um tablet, um notebook, enfim. São custos que não estavam previstos, mas que surgem, né? Então, assim, conversar com a escola sobre tudo isso, manter esse diálogo, é algo que a gente precisa fazer o tempo todo, né? A gente, claro, não pode frear esses métodos de aprendizagem, a gente sabe que a tecnologia está aí, mas mudar drasticamente assim, essas questões, né, quando se não tem uma conversa prolongada com os pais, sempre gera aí muitas dúvidas e alguns desgastes. Já reclamou no PROCON sobre isso ou não? Estou quase aqui aproveitando a presença do Dr. Marcelo para fazer essa reclamação. Situação assim, inédita. Né? O senhor nunca viu algo desse tipo, né? Dessa exigência. Vai o notebook, vai o livro. A gente vai fornecer os livros impressos, mas não tem almoço grátis, né? É verdade, Sérgio. É um tema que começou a chegar para a gente a partir da pandemia. Né? Com a pandemia que teve aquele ato ali com as escolas fechadas, né? Obrigado a fechar suas portas. E logo depois se discutiu como o ensino seria retomado, né? Então, a partir daí que teve esse grande movimento aí para o ensino à distância, né? E a partir disso surgiram essas questões, né? Como esse ensino seria fornecido e quais seriam as obrigações dos pais, né? De adquirirem determinada plataforma, determinado livro virtual, se as aulas seriam no formato híbrido. Então, isso nós recebemos algumas questões desse ponto, mas foram, salvo o melhor juízo, foram meras consultas, não teve muita reclamação formalizada sobre isso, mas sobre os pais perguntando se a escola podia exigir desse formato, como é que deveria ser. E as escolas têm sim essa livre iniciativa de poder estabelecer ali qual a metodologia de ensino empregado e quais são os recursos que serão utilizados, né? Principalmente esses recursos novos tecnológicos. Aí cabe aos pais, né, avaliarem ali o ensino da instituição, a metodologia empregada, se aquela a mensalidade escolar vai caber no bolso deles, justamente com os materiais que serão exigidos, né? Então, os pais podem, no ato do oferecimento da matrícula, que ela já deve ser, aquele curso ali deve ser informado por os pais 45 dias antes do início da matrícula, então os pais vão poder fazer uma avaliação de escola a escola ali, qual que foi o índice, né, utilizado para atualização do valor da mensalidade escolar. Esse tipo de utilização, como esse emprego de novas tecnologias, novas metodologias, né, deve vir esclarecido na mensalidade escolar por que foi, quanto foi, né? As escolas, elas têm uma liberdade para estipular ali qual foi o índice utilizado para o seu reajuste, só que tem que informar o porquê, né? Tem essa liberdade, não há um teto que se estipule. Há uma sugestão que as escolas respeitem ali a inflação do período para poder reajustar a sua mensalidade, mas que qualquer reajuste que for tem que vir devidamente justificado porque se chegou naquele percentual. E esses recursos sim devem constar ali como item a ser sopesado nesse reajuste.
Saindo das aulas, as pessoas já estão pensando, já programando o carnaval, né, doutora Gabriela? Aí começam a surgir as dúvidas sobre o carnaval, viagem, hospedagem, reservas. Qual é a principal dúvida que chega assim para a senhora saber orientar o seu cliente? Cancelamento de passagem aérea e reserva em hotel. Então, houve a compra de passagem, houve a reserva de quarto de hotel, ou então... Por aplicativo também. Por aplicativos também. E aí, as pessoas aparecem e falam assim: estava com uma viagem marcada, não posso mais viajar. E aí, por esses dois lados, tanto por impossibilidades dos próprios consumidores, quanto por alguma modificação apresentada pelas próprias empresas que fornecem esses serviços. E aí a gente, então, tenta, sempre primeiro pela via extrajudicial. Infelizmente, a gente sabe que a comunicação com essas empresas é muito complicada, então eles seguem mesmo uma cartilha de passo a passo, das coisas que precisam ser feitas. Então, primeiro você faz uma reclamação junto ao site, depois, se não funcionar, você vai até o Procon, e aí, infelizmente, muitas das vezes também a gente precisa acabar judicializando essas causas. Doutora Simone. Sérgio, a modernidade chega também, inclusive, em relação às viagens, né? Você mencionou aí as questões de aplicativos, e são uma realidade, não tem como fugir disso, né? E essas questões que a doutora Gabriela mencionou aqui, de repente aconteceu alguma circunstância com o consumidor, ele precisa cancelar, e naturalmente ele vai acreditar que tem o direito, né, de cancelar aquele contrato e ter o ressarcimento, todo o valor que ele investiu naquela viagem, e não é bem assim que funciona. Por isso que é importante que o consumidor sempre fique muito atento às regras daquela contratação, essa política aí de desistência, porque é possível que exista a aplicação de penalidades. Isso, claro, pode também variar em relação ao tempo de antecedência que aquela viagem foi cancelada, tá? Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é justamente a questão relacionada ao prazo de arrependimento, porque, infelizmente, muitas empresas que atuam no comércio eletrônico, elas não respeitam esse prazo que está no Código de Defesa do Consumidor, né? Ou seja, o consumidor tem, quando ele adquire um produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, a exemplo das compras realizadas na internet, ele tem um prazo de até 7 dias para se arrepender daquela compra. Então, durante esse período de 7 dias, o consumidor tem sim o direito de receber todo aquele valor que ele pagou, né, naquela contratação. Então, é bom ficar bastante atento a esse ponto, porque nem sempre é algo respeitado por essas empresas que atuam no comércio eletrônico. Diferente de uma empresa, de uma agência de viagens física, você vai num shopping, tem lá. É diferente o tipo de compra, não? Diferente. Em regra, a partir do momento que o contrato está sacramentado, ele deve ser respeitado. Então, é por isso que é importante que o consumidor leia essas regras, né? Principalmente em questão de cancelamento, de desistência, porque a empresa ela tem ali a sua política e ela pode estipular regras como, por exemplo, penalidades que vão variar, né? Um percentual em relação àquela compra, ou até mesmo a não devolução de nenhum valor, né? Mas isso deve estar extremamente claro naquele contrato realizado. Então, nas compras feitas presencialmente, como na loja física que você citou, infelizmente não tem esse prazo de arrependimento que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, prazo de até 7 dias. Muita reclamação sobre cancelamento lá no Procon, doutor Marcelo? Muito, Sérgio. É uma das... a gente recebe uma quantidade bastante expressiva de reclamações. Tem rescaldo ainda da pandemia? Ainda tem, porque algumas empresas aéreas não cumpriram, né, com aquele reembolso que os consumidores deveriam receber, não tiveram ali garantido o direito à remarcação, né, dos voos que não foram garantidos posteriormente, né, então a gente ainda continua recebendo bastante reclamação quanto a esse ponto. Agora, se você me permite pontuar a questão que foi trazida pela doutora Simone, a questão dos 7 dias,
tratando-se de passagens aéreas, a gente tem um assunto que é bem tormentoso, Sérgio, para a gente, aqui acho que não só para a gente aqui no DF, mas como um todo. O que ocorre? Como a doutora Simone bem pontuou, nós temos ali no Código de Defesa do Consumidor, ali para artigo 49, que garante ali que as compras fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para se refletir sobre aquela compra e poder cancelar, desistir daquela compra. Tratando-se de passagem aérea, a ANAC, ela tem uma resolução 400/2016, que fala que nas compras realizadas, as compras de passagens aéreas realizadas fora do estabelecimento comercial, esse direito de arrependimento seria somente por 24 horas. Então, se o passageiro fez a compra da passagem hoje e decidiu querer cancelar aquele bilhete 2 dias depois, ele não poderia. Né? Então, há um choque aí, um conflito aí entre essas duas normas. Aqui no âmbito do PROCON, nós, obviamente, aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, os 7 dias, independentemente dessa resolução da agência. Mas temos aqui no DF, inclusive, decisões judiciais que prestigiam a resolução. Né? Aqui no PROCON, nós entendemos que por o Código de Defesa do Consumidor ser uma lei ordinária federal, ela se sobrepõe a uma norma de uma agência reguladora, por mais específica que ela seja. E temos, infelizmente, algumas decisões da justiça local que prestigiam a resolução, porque por ela ser uma norma especializada do segmento do setor transporte aéreo. Então fica aí esse problema. O consumidor que eventualmente sofrer com esse tipo de problema junto a uma companhia aérea pode nos procurar, porque no âmbito do PROCON, como eu disse, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Então, se ele comprou a passagem dele fora do estabelecimento comercial, ele tem 7 dias para poder se arrepender. E ainda, Sérgio, é bom pontuar que às vezes essa passagem que ela foi adquirida, vamos supor, você falou sobre as agências de viagem. Muitos consumidores sim vão àquele estabelecimento, àquela agência de turismo, iniciam uma tratativa com o lojista e o vendedor e sai do estabelecimento. Posteriormente, ele começa a conversar ali com aquele agente ali pelo WhatsApp. E quando ele conclui aquela compra, aquele pacote, o que seja ali, por um aplicativo de mensagem, por e-mail, é considerado como uma compra fora do estabelecimento comercial. Então, por mais que ele tenha iniciado ali aquelas tratativas, né, na loja física, mas concluiu posteriormente pelo WhatsApp que seja, é uma compra fora do estabelecimento comercial e ele tem sim garantido 7 dias para poder cancelar ou desistir daquela compra. Muito interessante esse esclarecimento, né, doutora Gabriela? Muito. Novidade também para você ou não? Para mim também. Novidade. Muito obrigada, doutor Marcelo. E também, não só quando a gente fala de cancelamentos, né? A gente sabe que esses atrasos dos voos que são marcados e aí o avião atrasa, o avião não chega e a gente fica lá por horas, no desespero esperando no um voucher, exatamente, esperando a hospedagem e nada. E muitas das vezes as pessoas viajam também para compromissos, não só para viagens de lazer. Então, às vezes, a gente tem um compromisso de família, um casamento, ou então a gente tem uma reunião de trabalho, de negócios, e a perda daquele compromisso nos gera algum tipo de prejuízo, seja ele material, seja ele do âmbito moral também, que é uma das coisas muito recorrentes que pelo menos aparecem para mim também. Doutora Simone, aparece para a senhora também? Sim, com certeza. E é até bom esse gancho que a doutora Gabriela trouxe, porque nós temos uma novidade em relação ao ressarcimento de danos morais quando se trata de transporte internacional de passageiros, Sérgio. No final do ano, o STF, ele ajustou uma tese que tinha sido fixada em 2016 e que trazia muitas dúvidas e prejudicava os consumidores, que é especificamente em relação à reparação, né, desses danos materiais relacionados à perda, extravio de bagagem. Então, o consumidor, de repente, fez uma viagem internacional e a sua bagagem foi extraviada. O STF, em 2016, fixou o entendimento de que se vai afastar o Código de Defesa do Consumidor e aplicar tratados internacionais, Pacto de Montreal e de Varsóvia, que traz uma limitação em relação ao valor do ressarcimento. Então, contrariamente ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que aquele dano que o consumidor sofreu deve ser integralmente reparado, o Pacto de Varsóvia e Montreal diz que não,
Extravio de bagagem, ou seja, essa perda material tem um limite, que vai ser mais ou menos aí uns R$ 4.500. Os consumidores, infelizmente, nem sabem disso, né? Bom, em 2016 foi fixado esse entendimento e desde então trabalhávamos muito para que o STF trouxesse uma especificação de que isso não se aplica para danos morais. Porque uma coisa é o extravio de bagagem, esse dano material que o consumidor teve. Outra coisa é o dano moral que o consumidor teve relacionado a problemas naquela viagem aérea internacional, tá? Então, agora no finalzinho de 2023, foi uma grande vitória o STF fazer o ajuste nessa tese que foi fixada. Então, agora o entendimento está claro de que, ok, nas viagens internacionais se afasta o Código de Defesa do Consumidor, se aplica Pacto de Varsóvia e Montreal, mas que isso vale exclusivamente para o dano material Bagagem. e não para o dano moral, justamente para o extravio de Na prática, bagagem. está sendo assim, doutor? Sim, né, tanto o STJ quanto o Supremo afastaram, né, a aplicação do CDC, prestigiava ali o Pacto de Varsóvia e Montreal, como a doutora Simone trouxe, mas acho que o valor da indenização por dano material era inferior, não era não, doutora Simone? O Pacto de Varsóvia, desculpa, o material, você disse? Isso, por de bagagem. extravio era R$1.200, acho que era... Não, é 1.000 DES, né, que é um fator aí internacional. Então, fazendo, né, esse ajuste para o real, vai mais ou menos nesses 4.000 e poucos reais. São 1.000 DES. Aí é a grande diferença, né, das viagens nacionais e internacionais. Na viagem nacional você tem a oportunidade de relacionar, conseguir mostrar o que você tinha naquela bagagem que foi extraviada. Né? Tem muitos consumidores que são organizados. Eu conheço consumidor que inclusive faz ali, quando vai montar sua bagagem, exatamente, faz as fotos, monta, eles chamam de looks, né? Monta o look para aquela ocasião ali e faz. É impressionante, eu conheço sim, esposa de amigo que faz isso nas viagens. Né? Programa ali, ó, para aquele dia eu vou usar isso aqui, separa, monta, tira foto, aquele, inclusive ali com todos os acessórios, ó, eu vou usar essa bolsa com isso aqui, não é exagero, isso. Sim. Conheço efetivamente isso na prática. Então você teria essa possibilidade. Nas viagens internacionais não, né? Como eu tive um amigo que viajou para Lua de Mel, a bagagem da esposa dele foi extraviada e não foi localizada durante a viagem internacional, ele teve que comprar tudo lá e não conseguiu depois a reparação justa ali daquela, tanto por prejuízo moral quanto o material. Né? Então a gente tem, infelizmente, né, mas deve ser observado esses pactos e tratados internacionais que o Brasil firma. A gente houve esse avanço já no que toca aí à indenização por dano moral, porque realmente há um transtorno, há um dissabor muito grande para quem fica sem sua bagagem. Muitas vezes, né, dentro dessa bagagem tem um item aí de família, um item que tem um valor sentimental muito grande e isso não é, muitas vezes, levado em conta. Então, pelo menos, houve esse avanço ao final do ano. Está certo. Rapidamente, nosso tempo está acabando. E questão de reservas, né, de hospedagem, casas de temporada, carnaval, qual é o principal problema? O que o consumidor contrata não é aquilo que ele encontra quando ele vai. Principalmente quando se trata de locação de casas, né, de apartamentos, e não serviços de hotelaria. Então, às vezes ali a publicidade demonstra um determinado tipo de acomodação e quando o consumidor chega é outra. Casa de frente para o mar, mas quando vai ver é dos fundos de alguma outra casa. E fica ali não de frente para o mar, né? Então é interessante que o consumidor ele tente se cercar do maior número de informações possíveis antes de contratar, né? Tente ali cercar ali também da vizinhança ali do que se trata. Ele tenta ali, pede imagens, tenta ver inclusive imagens de satélite ali para ele poder ver qual que é a localidade que ele está querendo contratar realmente, para ele poder se cercar e tentar se livrar aí de um eventual dissabor. Doutora Gabriela, algo a acrescentar ainda nesse ponto sobre reservas? Sim, além desse cuidado prévio, também quando o consumidor chega nesse local que ele acreditava ser, né, aquele que ele havia contratado e ele percebe que não é, também se municiar, né, de fotos, de vídeos, para demonstrar realmente que o anúncio não bate com aquilo que ele contratou. Afinal de contas, se ele fez a contratação daquele serviço ou a compra, né, daquele produto, o mínimo que ele poderia ter é o acesso àquilo que ele contratou ou
adquiriu. Doutora Simone, já fez alguma reserva de temporada nesses aplicativos de hospedagem? Teve algum problema? Ou um anfitrião que era muito chato? Já fiz, eu viajei atualmente por esse meio e deu tudo certo, mas justamente vou deixar a recomendação para os consumidores. Leiam os comentários que ficam nessas páginas de outros consumidores. Usem a internet, usem a tecnologia favorável a vocês, consumidores. Tá? Então, vejam pontuação, vejam as reclamações, as críticas e também vejam se essas críticas, reclamações ou elogios são atuais. Porque, às vezes, é uma crítica de 1 ou 2 anos atrás, não tem nada atualizado e, mesmo assim, a pessoa não percebe e se arrisca, né, naquela locação e chega lá e tem uma grande probabilidade de ter algo que não vá ser condizente com o que foi divulgado. Doutor Marcelo, alguma orientação final sobre carnaval, hospedagem, reservas? Bom, Sérgio, que os consumidores... que eles se preparem com bastante antecedência, né? É uma data que movimenta muito o turismo, então eles devem fazer as suas pesquisas de modo com bastante antecedência. O consumidor costuma pagar bem mais barato se ele faz essa pesquisa com antecedência, né? Procurar comprar somente por meios de sites oficiais, né? Dos serviços de agência de turismo ou das companhias aéreas, ter aqueles cuidados com os requisitos de segurança dos sites, para ver se o site realmente é seguro, ter cuidado com aqueles anúncios que chegam, quando você começa a fazer pesquisas de preços, de locais, de serviços, começa a chegar aqueles anúncios, né, com preços realmente fantasiosos, né, garantindo ali 70%, 80% de desconto. Então, esses descontos costumam ser irreais e geralmente induzem o consumidor ali a cair num golpe. Então, o consumidor tem que ficar atento a esses requisitos de segurança e também quanto aos valores que estão sendo oferecidos. Doutora Gabriela, acredito que deve ser o nosso último assunto de hoje, né? Os golpes de bancos, né? Não tem tempo, né? Começo, fim, durante todo o ano. O que a senhora pode trazer de orientação para o nosso ouvinte? Golpes falsos do Pix, conta clonada? A maior parte deles tem acontecido, né? Por meio de comunicações telefônicas. Eu mesmo tenho aqui no meu telefone várias chamadas de números desconhecidos que eu atendo e as pessoas informam ser do grupo de segurança, daquela instituição bancária específica. Enfim, e claro que quando a gente recebe uma ligação desse tipo, o nosso costume é ficar em alerta, né? Então, a gente, agindo na boa-fé, a gente fica preocupado, óbvio, claro. Sim. E então, assim, a gente precisa realmente tentar fazer aí uma segunda conferência para saber se a nossa conta realmente, de fato, está sendo invadida ou se o nosso cartão realmente está sendo utilizado de forma indevida. Então, além de nós mesmos entrarmos em contato com a equipe de segurança dos nossos bancos, não acreditar nessa primeira ligação que chega até nós. Então, a gente entra no aplicativo, ou então a gente vai no caixa eletrônico para ver realmente se alguma movimentação de fato ocorreu ou não. Também precisamos ficar atentos com os nossos dados, aonde informamos os nossos dados, porque muitas das vezes não são só os nossos cartões que são clonados, mas alguém se passa por nós ou então utiliza o nosso CPF, de fato faz uma compra, não honra com aquela compra e depois a gente é surpreendido com uma cobrança que de fato chega até nós e não até a pessoa que utilizou os nossos dados. Então, eu acho que essa segunda conferência de todas essas questões financeiras e dos nossos dados, ou não digo nenhuma segunda conferência, uma terceira, uma quarta conferência, porque isso realmente é perigoso e eu acredito, Sérgio, que agora no final do ano, eu confesso que eu não sei qual o fenômeno social que acontece, mas isso acontece agora no final do ano com uma frequência que, assim, é de fato assustadora. Doutora Simone. Sérgio, realmente aumenta muito a quantidade de golpes e de fraudes. Tanto é que isso vai mudando até o nosso próprio cotidiano, né? Hoje, sempre que eu recebo algo, eu já tenho que aquilo é um golpe. Olha como isso vai mudando, né?
Porque são tantas no mesmo dia, provavelmente posso assegurar que umas 10 por dia, Sim. seja ligação, seja mensagem do WhatsApp, seja por e-mail, umas 10 tentativas de golpe eu recebo a cada dia. E isso, infelizmente, acontece com várias pessoas que não têm tantos cuidados, não têm tanta malícia para entender que aquilo se trata de um golpe e as pessoas ficam realmente com grande prejuízo. E é muito triste, né? Às vezes aposentados, pessoas que já têm ali uma limitação financeira, o dinheiro contadinho todo mês e de repente tem um desfalque, ou tem um empréstimo contratado no nome daquela pessoa, tá? Então, realmente isso traz consequências negativas, é por isso que eu deixo sempre a recomendação, né? Analisem realmente, desconfiem de tudo, né, em relação a e-mail, mensagens que chegam para evitar cair em golpes. E esses tipos de golpes, doutor Marcelo Nascimento, os golpes usando os bancos também devem bater muito a porta lá do PROCON. Bate sim, Sérgio. Inclusive ele está dentro dos 10... dos 10, como faltou a Seu palavra top aqui 10 agora. de reclamações. Meu top 10 de reclamação entrou, né, a parte de golpes aí e fraudes aí pelas instituições financeiras e bancárias, né? Muitas vítimas aí de golpes que a gente tem, infelizmente, recebido no PROCON. E a responsabilidade é do banco, que tem um sistema vulnerável? Como é que fica? E o PROCON, como é que se posiciona? Bom, a gente sempre tenta ir atrás da segurança das instituições financeiras, né? E como que aqueles dados foram chegar ao conhecimento de terceiros, né? Então, os bancos eles têm uma responsabilidade muito grande nessa parte, né? Então, geralmente, há casos de uma falha ali na segurança da instituição financeira. Muito bem, nosso tempo está acabando. Vou agora agradecer e também partir para as considerações finais nesse debate nosso sobre o direito do consumidor. Doutora Gabriela Arruda, advogada, especialista no assunto, obrigado por estar conosco. Qual o seu conselho final? Eu te agradeço muito, Sérgio, pelo convite, professora Simone, doutora Simone e doutor Marcelo. Eu sempre digo que um bom consumidor é um consumidor consciente. É aquele que sabe os seus direitos e os seus deveres. Então, eu acho que essa fica a minha recomendação para quem nos está ouvindo e assistindo agora no momento. Sejam conscientes dos seus direitos e deveres. Doutora Simone Magalhães, advogada, professora, especialista em direito do consumidor. Estou sendo bem resumido quanto ao seu currículo, doutora Simone. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação muito grande receber esse convite para vir conversar com vocês. Para os consumidores, eu deixo sempre a mensagem de utilizar a internet favoravelmente a eles. Nós temos aí redes sociais em que os PROCONs estão presentes, até o PROCON DF aqui, por exemplo, com várias dicas. Então, sigam esses perfis aí das nossas instituições, dos PROCONs, porque isso vai evitar muito problema para os consumidores. Doutora Simone também é especialista em rotulagem de alimentos, né, doutora Simone? E a brasileira está bem, obrigado, tem que melhorar? Olha, estamos no momento de aplicação, né? O consumidor já percebe no mercado a rotulagem nutricional frontal, que é aquele selinho de advertência. Esse ano vai ser assim, um divisor de águas e espero que a gente tenha aí campanhas educativas para que o consumidor entenda o significado dessas alterações na rotulagem dos alimentos. É o selinho desanimador, né, doutor Marcelo Nascimento? Mas é necessário, a consciência é muito importante para a saúde de todos. Sim, é necessário. Foi um avanço muito bem-vindo aí pela Anvisa, né, essa nova rotulagem dos alimentos ali que tendem a esclarecer, deixar mais claro para os consumidores ali o que realmente está sendo consumido, né? Doutor, pois não. Não? Doutor Marcelo Nascimento, diretor-geral do PROCON DF, muito obrigado por estar conosco. Doutor Marcelo, muito obrigado. E qual o conselho final que o senhor dá e também como o PROCON atende a população aqui do Distrito Federal? Obrigado pelo convite, Sérgio. Sempre uma alegria, um prazer grande estar aqui com você, com colegas aqui que transitam nessa bancada que a gente traz uma série de informações do direito do consumidor. Se antes me permite, deixa eu fazer um agradecimento em público aqui. A doutora Simone Magalhães, inclusive, ministrou um curso de rotulagem para os servidores do PROCON, para os fiscais do PROCON também, quando a gente começou a fazer essas ações junto aos supermercados, mercados, mini mercados, né, e até também passando as informações para os lojistas, né, da nova rotulagem aí dos alimentos. Mais obrigado. expertos. Muito obrigado mais uma vez, doutora Simone. Eu que agradeço a confiança no meu trabalho e o convite, doutor Marcelo. Uma honra
participar e contribuir com o Procon Com a DF? sua competência, foi muito elogiado pelos servidores. Sempre. Bom, os consumidores, né, a gente orienta que não deixe de correr atrás dos seus direitos, né, não deixe de exercê-los. Né? É importante, como a doutora Gabriela falou, que ele conheça os seus direitos, faça exercê-los. Né? Como a gente tem um jargão de direito do consumidor que a gente chama aqui, aquele consumidor consciente, que conhece bem os seus direitos, é aquele consumidor empoderado, né? Que ele vai poder, primeiramente, exercer o seu direito ali na ponta. E não sendo exercício, ele pode procurar aí órgãos de defesa do consumidor, Defensoria Pública, OAB, enfim, tem diversos órgãos que podem auxiliá-lo, o consumidor. E aqui no DF, o consumidor pode procurar o Procon pelo telefone 151, é o telefone nacional de todos os Procons. Aqui também temos o e-mail 151@procon.df.gov.br e também uma das 10 unidades de atendimento presencial que a gente tem aqui na capital federal. A principal fica onde? Na rodoviária ou não? Não, fica ali a sede fica no edifício Venâncio Shopping aqui no início da Asa Sul. Muito bem, muito obrigado aos nossos convidados por estarem aqui conosco na Rádio Justiça. 11 horas em ponto, Revista Justiça fica por aqui. A apresentação e edição foi minha, Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos de David Lima, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.